Olá, você, mais uma vez, obrigada pela sua companhia aqui conosco na nossa Web TVO. É só você dar um clique lá, se inscrever no nosso canal e acompanhar toda a programação da Web TVO Sumaré. Tá bom? Muito obrigada pela sua sintonia e aqui mais uma vez, na nossa salinha de bate-papo hoje, com muito prazer a gente conversa com um empresário da vanguarda de Sumaré. Podemos dizer assim, né, seu Eduardo? Eduardo Gigo. Muito obrigado pelas palavras. Muito prazer em tê-lo aqui conosco. O prazer é grande, prazer muito grande é meu de estar aqui. Que maravilha ver o senhor com tanta saúde, assim, 92 anos. Por enquanto. Isso mesmo, isso mesmo, seu Eduardo, porque, olha, é uma bênção, viu? Uma pessoa com 92 anos tão inteira como o senhor. Eu estou com um probleminha de audição só. Só? Vamos falar um pouco mais alto, então, né? Não, Mas também, né, seu Eduardo, 92 anos, quanta coisa o senhor já escutou, hein? Já. Quanta coisa! Quanta besteira também, né? Ai, ai. Seu Eduardo Gigo é da família tradicional e conhecidíssima aqui de Sumaré, né? Que a gente sabe do ramo de supermercados, é isso? Sim. Mas vamos começar lá no comecinho. Ok. Vamos começar lá. 1932, foi isso? O meu pai, na verdade, veio junto com o meu avô Marcelo Pedroni na época de 1912. 912. 12. Nós já estamos com 113 anos aqui, né? 113. 113? Estou meio ruim de matemática, mas é mais ou menos isso 12 mesmo. com 13, 25, isso. né? Então, nós somos, acho que, talvez aqui um dos mais antigos da região. Acho que o pioneiro, não é não, seu Eduardo? Da nosso tempo, dos velhos tem poucas Dos velhos pessoas. tempos. Né? Mas vamos lá. Tudo começou com o senhor Hermenegildo, seu pai. Sim, E aí, ele começou em 1932. Forçado por circunstâncias de saúde, viu? Por quê? Porque ele era lavrador e ele sofreu uma cirurgia de, acho que estômago, qualquer coisa assim, e o médico recomendou que ele abandonasse a luta de campo. Aí ele começou imaginando, o que eu vou fazer da minha vida agora? Se eu não puder trabalhar na lavoura, vou ter que fazer alguma coisa da vida, né? E ele despertou nele a compra de um armazém que tinha disponível aqui em Sumaré. Naquela época era secos e molhados, é isso? Isso, mas era um negocinho bem miudinho, né? Que legal. E lá ele começou a vidinha, e acho que ele foi pegando o jeito. Meu pai era muito atrativo, eu tinha um jeitinho. Ele cativava muito as pessoas também, né? E tinha sempre uma mania de vender um pouquinho mais barato que os outros. Certo. E eu acho que isso aí sempre nos deu assim uma vantagem comercial. Vendia mais por um pouquinho menos, mas vendia mais, né? Basta dizer que em 1970, numa época em que as coisas já não andavam muito bem, nós fizemos um balanço. O que nós tínhamos em contas a receber era um volume tão alto que nós vamos acabar quebrando. E então decidimos fechar praticamente do dia para a noite as vendas a prazo. Era só à vista. Era só a prazo. Então nós íamos encerrar, de um mês para outro encerrou todas as vendas a prazo. Antes disso... E naquela época era na cadernetinha, não era, seu Eduardo? Também. Aliás, em 70 já não era mais, né? Não, né? Era na nota fiscal. Era na nota fiscal. Mas o meu pai começou em 32 e ficou ampliando um pouquinho as coisas tal, até 1952. Os filhos ficaram com ele nessa época, vocês três? Nós ajudamos. 3 ou 4, seu... A minha irmã, como era mais velha, casada com Joaquim Carvalho, ela já era casada e ela foi junto com o marido dela. O meu cunhado Joaquim não participava do nosso negócio. Teve uns tempos com a gente, mas assim, de boa vontade. E nós, quando foi em 52, eu e meus irmãos resolvemos comprar o negócio do meu pai. Então os três juntos. Eu tinha saído do Exército naquela ocasião, tinha completado lá meu serviço militar,
e também já tinha concluído meu cursinho lá de contabilidade. Então, vim junto com meus irmãos e começamos a tocar o nosso negócio e tentando expandir um pouco as coisas, né? Como meu irmão era muito ativo, meu irmão Rubens sempre foi muito ativo, viu? Ele, entre nós, ele é uma cabeça pensante muito legal. Era o senhor, o Rubens E o Pedro Gigo. e o Pedro Gigo. É. Certo. Meu irmão estudou no liceu por 4 anos. Ele era o mais velho, senhor? O Rubens é do meio. O do meio. É o segundo. O segundo não, é o terceiro. Minha irmã era a mais velha. Ah, né? sim. Não, eu digo dos três. Ele era do meio. Ele era do meio. É. Eu sei que nós ficamos juntos. Aí começou dando certas coisas. Nós fomos comprando alguns concorrentes. Nós compramos a Casa Fófano. Ficou com o nosso controle. Depois nós fomos para Nova Odessa, compramos do Bordon um ponto comercial que eles tinham lá. Depois nós compramos uma cooperativa agrícola de Nova Odessa. E começou junto. O empreendedorismo estava no sangue, né, seu Eduardo? Estava no sangue, é. E inaugurou o primeiro supermercado que ano? Em 62. 62. 1º de maio de 62. Uma coisa curiosa. Eu recebi umas visitas numa noite, logo de pouco tempo depois, de Campinas, né? Tinha morrido a mãe do Sidney Fófano, e nós tínhamos uma reunião do Laios marcada. E os amigos nossos vieram e falaram assim, nós vamos comer em algum restaurante aí, para não fazer nada, né? E depois, conversando, eu falei do mercado. Assim, mas vocês têm isso aqui em Sumaré? Eu falei, temos. Eles ficaram curiosos para ir ver. Eu fui lá de noite e abri o mercado para eles, porque Campinas não tinha um autosserviço. Nossa! É. Depois o Simões veio aqui, conheceu como é que funcionava, ele abriu na Costa Guiar o primeiro supermercado de Campinas. Mas eles eram homens ligados à representação comercial, tal, não se deram muito bem na área de supermercado. E eu não sei que fim deu, eles fecharam o negócio deles. Logo depois começou surgindo todos os grandes, né? É. Mas o Good Bom mesmo veio na década de 80. Mudança de nome. Ah, só mudou o nome. Só mudou o nome. Nós tínhamos, antes um pouco dessa história, meu irmão foi sequestrado, né? Não sei se você se lembra. Não sei. Ele foi sequestrado. Qual o irmão? O Rubens. O Rubens. E quando ele foi junto com os bandidos, o José Mendes estava lá na hora, pegou e foi junto. Mas eles foram assim, acho que, pelo que eu conheço do meu irmão, muito tranquilo, e o José Mendes foi conversando com homens, até brincando, falou assim, o senhor não quer vender esse revólver? Tu acha que esse revólver é de marca boa? Ai, meu Deus! Senta que lá vem história. Aí eles foram largados em São Paulo, né? Mas eles passaram um susto muito grande, né? E depois disso nós resolvemos tirar o nome da família, né? Ah, sim. Porque era o supermercado. Porque ficava muito manjado também, né? Também. Os de má intenção saberiam que era da família Gigo, né? Eles perderam o pulo porque, na verdade, não tinha nada do que eles estavam pensando. Eles foram enganados. E eu me lembro que eles estavam loucos da vida com os bandidos, com os amigos, os informantes, vamos dizer, né? Mas o meu irmão não sofreu, assim, coisa grave nenhuma, mas foi pressão psicológica mesmo. Certo. E isso aí acabou mudando, nós resolvemos tirar o nome da família do negócio, né? Aí escolhe nome, tinha uma infinidade de sugestões. Então, mas foi no Good Bom que foi o Good Bom que foi o pioneiro na automatização, na leitura de código de barra? Bom, nós viemos quase sempre junto com o pessoal de São Paulo, porque nós fazíamos parte... Não, mas eu falo aqui em Sumaré, né? Ah, sim. Aqui em Sumaré vocês foram pioneiros. Sim, sem dúvida. Não resta dúvida. Acho que concorrente nosso, acho que surgiu... Bem depois. Bem depois. Mas a área de supermercado é muito competitiva, né? É competitiva, mas olha...
a inovação é a coisa da história, né? E a gente fica surpreendente, seu Eduardo, pela inteligência e pela desenvoltura do seu pai e de vocês depois, né? Dos filhos, porque prosseguiram no negócio que deu certo. Deu certo, é. Nós fomos felizes, porque acho que nós não tivemos, assim, uma época de... A época pior que nós corremos foi no tempo do Quércia e do Sarney. Sim. Inventaram lá um tal de congelamento de preço, A verdade. que foi um desastre, né? Ali foi problema. Nós éramos os únicos em Sumaré que tinha carne fresca de boi para vender à população nos preços da tabela. Havia fila de mais de 200 metros na frente do mercado para comprar 1 quilo de carne. Não tinha aonde comprar. Nossa. E não tinha escolha também, viu? Chegava na fila e falava que era 1 quilo de carne. O que estava na mão era o que dava para o freguês, né? Não falei assim, eu quero que você me corte o mignon aí. Não tinha isso. Tinha a carne que vinha de São Paulo para nós, era distribuída, para dizer a verdade, né? E nós dávamos assim 1 quilo ou 2 para o freguês, não lembro quanto, mas eram os únicos que tinham a mercadoria no preço da tabela. O preço da tabela. É, por cargas d'água, não sei, clientes, que sempre tem algum cliente que cria confusão, né? Eu sei que um cliente lá, uma ocasião, quis comprar, acho que mods, comprou numa semana um lá por R$ 5, depois, na semana seguinte, ele veio lá, ele quis levar acho que ele nem viu, que ele pegou um similar, custava 7. Eu sei que meu irmão foi parar até na polícia lá em Paulínia, viu? Que coisa, não? É. Ele foi muito judiado lá. Um dos investigadores chegaram a chamá-lo de vagabundo. Isso é triste, né? Nossa Porque... Senhora. E aquele estúpido não viu que ele tinha, mods tinha de 2, 3 tipos, né? Mas ele pegou um que não era igual ao do que ele levou a primeira vez e falou assim, mas eu comprei semana passada por 5, agora custa 7. Mas não era o mesmo produto. Foi provado que não era. E assim como Mas ali, como diz, né, seu Eduardo, mas ali até reconhecer que focinho de porco não é tomada? Agora vai discutir isso com um investigador de polícia. Então, e assim, né, antigamente era doído, né? Porque Nossa hoje em dia as pessoas são... Mas antigamente era no fio do bigode que fala, né? Os antigos são mais firmes nas posições, né? E hoje em dia não, mas naquela época, né, seu Eduardo, a honra contava muito, né? Demais, é. No fio do bigode, como você falou. Eu lembro, assim, não lembro, palavra, mas é porque a gente sabe, né, que antigamente era no fio do bigode o acerto. Deixa eu contar uma historinha para você. Pode contar. No tempo que nós tinha uma fazendinha lá na Serra da Bocaina, eu uma vez comprei umas vacas lá de um vizinho lá, e ele falou, bom, vou levar essas 10 aqui. Eu falei assim, quanto dá? Então, vai, deu 200, qualquer coisa lá, né? Ele pegava e falou assim, vou marcar aqui na porteira. Ah lá. O Gigo me deve 200 aí. 200. O Gigo me deve R$200. Por aí assim, né? Ficou marcado lá na porteira. Então, e não tinha, né, seu Eduardo, tanto 171 que tem hoje, né? Também. Parece que antigamente as coisas eram mais assim, mais fiéis, as pessoas eram mais... E não precisava nem ser, às vezes, de advogado, né? Porque tinha ali, confiava na pessoa, Nossa, os quantos acertos... anos nós não tivemos um advogado aqui de Sumaré? Então, quantos anos? Até não lembro alguém, foi o primeiro advogado que aparecia por aqui. Pois é. É por isso que eu falo que, hoje em dia, a gente vive a doença do século, né? Que é a ansiedade, a depressão. Vive-se porque é muita novidade, muita coisa nova, e muita corrida contra o tempo, muita pressão. Mas é depressa demais, né? Quantas coisas novas que evoluem. O povo não consegue acompanhar toda essa evolução. E se você quer... Os que têm cabecinha nova conseguem, né? Mas se você quer acompanhar, você adoece. Já percebeu? Pode ser, porque é muito evolutivo, né? Quando que hoje em dia se vive... Olha a idade do senhor hoje. O senhor viveu os anos muito bem, né, seu Eduardo? Felizmente. Muito bem. A alimentação também conta muito. Também, com certeza. Né? Na época do senhor, por exemplo, não tinha tanto corante como tem hoje, né?
Como é que se alimentava na roça? Ah, não existia corante, né? A única coisa corante que se conhecia era coloral, né? Verdade. Que punha um pouco de corante na Hoje a comida. gente não pode nem falar do leite, né? O leite antigamente, na sua época, no sítio. Nossa, o pessoal que vendia leite na carrocinha, né? Na carrocinha. E Tirava. era leite puro. Não tinha nada esse negócio de ai, tem muita gordura, vai dar colesterol, é nada, Não tinha bebia nada. ali, né? Tomava leite lá na roça, tirava do leite do teto da vaca, né? Já levava o Todd ou o café no copo, né? Era assim mesmo, seu Eduardo. Bom, e hoje o Goodbom conta com quantas unidades? Nós estamos com 13 unidades. 13. É. Mas em toda a região metropolitana de Campinas. Não, em Campinas nós estamos com 2 pontos. Está agora na evidência lá um terceiro ponto, na Vila das Amoreiras. Sim, mas na região de Campinas tem as... Nós temos no Matão, nós temos na divisa com Montemor, temos acho que 3 lojas em Hortolândia, temos no Bom Retiro, Matão que eu falei, Maria Antônia também, e nós temos aqui no Gordon, temos a da Vila das Rebouças, ao todo tem Indaiatuba. Nossa! Nós temos em Mogi Mirim, Mogi Guaçu. Olha que maravilha. É. E Americana, não? Americana, não. Oh. Quando eu ia me instalar lá, eu estava com um prédio na iminência de adquirir. Eu já tinha até feito os negócios relativos para poder ficar com o prédio. Mas como chamava lá o nosso companheiro lá, ele estabeleceu assim de partida um aluguel. Eu falei assim, mas você é parceiro, você quer acabar comigo, né? É verdade, tem isso também, né, seu? Não dava para pagar o aluguel que ele queria. Eu falei, mas nós vamos começar agora, vamos fazer junto, né? Conforme a coisa vai melhorando, vamos repartindo as coisas. Mas eu sei que ele não abriu mão. Eu falei, então você fica com o seu prédio aí, nós vamos embora para o outro lado. Né? Ô, seu Eduardo, e hoje quem toma conta são os filhos? Meus netos. Ah, já são os seus netos. Meus netos já estão com... O Vitor é de 82, está com 43, né? É. O João está com 40. São os dois só? O João e o Vitor? O João e o Vitor. Uai, e os filhos dos seus irmãos? O filho do meu irmão Pedro não deu certo. E meu irmão, acho que eu criou de uma forma, sei lá, não deu certo. Não foi para o lado do empreendedorismo? Não. Então, não só os seus mesmo? Só, porque o Gildo teve as meninas. Ah, sim. E elas nunca tiveram junto conosco, elas vieram bem depois e nós fomos tocando. O Gildo esteve conosco, né, uns tempos. Depois ele quis se desligar e os meninos e a Rosana compraram a parte dele, né? O que ele tinha dele, né? Ele só ficou, dos negócios nossos, ele ficou com aquele prédio de Hortolândia, que é o melhor que nós temos, né? Aquele prédio dele. O senhor Eduardo, mas também teve um acompanhamento bem empresarial, assim, porque, por exemplo, hoje vocês trabalham com até drive, né? Hoje vocês trabalham com drive, trabalham com e-commerce, não é? Trabalha. Acompanhou, porque os meninos deram uma continuidade e seguiram, né? Nós estamos acompanhando a evolução dos tempos, né? Que coisa boa. Olha, você sabe que até agora eu não fiz nenhuma compra para entregar. Verdade? Não, mas mesmo assim eles acompanharam, né? Sim. E esse empreendedorismo do sangue continuou e deu certo. Que bom, né, seu Eduardo? Isso é gratificante, né? O senhor, como avô, fica orgulhoso. Sim. Eles estão tocando bem o nosso negócio. A Rosana foi muito tempo a testa dos negócios, depois ela foi cansando e acabou deixando na mão dos meninos. Atualmente, os meninos compraram a parte dela Olha que do maravilha. Negócio. E, ao todo, o senhor sabe quantos colaboradores, eu digo funcionários, né? O grupo tem, não? São perto de 3.400. Que maravilha. Ou seja, são 3.400 famílias que o senhor ajuda, Praticamente, né? praticamente. Praticamente.
Isso é muito bom. No começo da entrevista, eu falei para o senhor Eduardo que ele era um empresário da vanguarda, né? Mas o senhor sabe, senhor Eduardo, mas um empresário da vanguarda, a gente costuma dizer, é mais do que administra um negócio, né? Ele tem que ter um senso, ele tem que ter um ritmo, ele tem que ser inteligente, como o senhor disse aí, ele tem que antecipar as tendências, né? Sempre. E o senhor, desde o início, fazia isso. Há muito, olha, acho que em 72, 70, nós estávamos à testa da fundação da APAS. Olha. E também da ABRAS, que é a Associação Brasileira de Supermercado. Nós somos fundadores lá. E da APAS de São Paulo, sem sombra de dúvida. Que coisa boa. E quando tem as feiras lá? Nós somos sempre representados sempre lá. representados. Nós fazemos parte da iniciação daquele processo. E nós também o tempo que Então, e Sumaré não sabe disso, né? Eu acho. Sabe, essas reuniões acontecem sempre fora, né? Sim. É sempre São Paulo, Rio. Mas o que acontece com Sumaré, hein, seu Eduardo? Por isso que é importante a Web TV, filha da cidade. Nós somos de Sumaré, TV Orquídea de Sumaré há quantos anos, né? E a gente tem que falar com as pessoas assim, olha, o seu Eduardo, a gente ficou esperando ele se restabelecer de uma cirurgia para poder vir conversar com a gente, porque é filho da terra, né? A gente tem que falar de quem é da terra, não é? Não é, seu Eduardo? Nós somos até propagandistas da terra. Nós temos isso aí no sangue, para dizer a verdade. É verdade. Às vezes fala, mas por que vocês não mudam para Campinas? Mas é o que eu vou fazer lá em Campinas, né? Se as minhas amizades estão todas por aqui. Exatamente. Né? E mais do que um empreendedor, o senhor teve visão para tudo, né, seu Eduardo? O Rubens, meu irmão, ainda foi mais cabeça do que eu até, viu? Eu e meus irmãos sempre elogiamos o trabalho dele, foi liderança, sempre fez parte das lideranças. Meu irmão realmente desculpa de eu falar, mas foi pena que ele não conseguiu ser eleito prefeito de Sumaré, porque acho que Sumaré perdeu muito naquela ocasião. Né? Ele tentou? Tentou. Ele perdeu para o José Miranda. Para o José Miranda, não é da minha época. Mas ele teve uma decepção tão grande que para ele foi uma vez só. O senhor nunca quis? Nunca. Nunca quis. Mas o seu Eduardo, ele foi presidente da Associação Comercial. Trabalhou muito também, né, seu Eduardo? Nós ajudamos muito a evolução do recreativo, que sempre foi um clube que dependeu da ajuda da gente, né? Toda essa evolução do recreativo, sempre nós tivemos na cabeceira. Sempre. Sempre, sempre. O seu Eduardo sempre esteve em meio a tudo, né? E precisa ter uma mentalidade aberta para tudo isso, né? E desde jovem o senhor era assim? Não? O senhor já era assim? Eu acho que sim, porque eu fui trabalhar em Campinas com 30 e poucos anos, enfrentar a Costa Guiar lá como atacadista, fiquei lá, acho que 5 anos abrindo uma loja lá, né? Um mercado concorrente forte. E conseguimos pôr o pé em Campinas. E o senhor costumava motivar a sua equipe, assim? Porque para ter dado certo tantos anos e continua até hoje, o senhor fazia essa motivação? Nós estávamos sempre juntos, nós estávamos sempre na cabeceira. Era um tal de abrir loja e fechar a loja, né? Não tinha que mandar, tinha que ajudar. Naquela época era mais difícil, né, seu Eduardo? Ou era mais fácil, não sei. Não sei. Fácil não era, não, porque era um tal de carregar peso. Viu? Então. Mas o proprietário estava ali, né? Ao lado, ali, junto, sempre né? Junto. Sempre junto. Hoje em dia, a gente já não... Olha, a que o senhor atribui esses resultados de hoje, senhor Eduardo? Acho que foi a perseverança nossa, a nossa maneira de ser, o juízo que a gente tem da fidelidade. Foco nos resultados, né? Também, e a gente sempre faz o empenho, todo o empenho ter um preço sempre mais em conta e procura caminhar por aí. E continua até hoje esse desafio assim? Sempre. Isso não acaba nunca. E os netos hoje pedem assim sempre a opinião do avô, sempre... Sempre, estão sempre juntos. Estão sempre juntos, né? Sim. É uma empresa que se consagra há tantos anos, né? São 92 anos. 92 anos, não é brincadeira, não. Olha, né? Quando eu menciono essa oportunidade,
Nós hoje somos empresa familiar, uma das mais antigas do Brasil. É, né? Familiar. Então, é o que eu digo, né? Familiar continuou ali, né, É. seu Eduardo? E hoje em dia é muito difícil dar certo. Difícil. A empresa familiar tem muitos problemas. Olha só, passou por quantas gerações? 3? Essa é a terceira. Essa é a terceira. Nós fomos a segunda, os filhos são a quarta É geração. a quarta geração. É a quarta Porque geração. são seus netos. É assim. Olha que maravilha, né? Exige, assim, um desafio constante, né, seu Eduardo? Constante. A presença deles Você conhece o nosso escritório? Conheço. Eles montaram Conheço o seus escritório. netos. O escritório nosso está bem montado, tem uma percepção. Nós temos uma coisa que vale muito: parcerias. Nós temos um conceito nas compras muito importante. Eles, quando têm promoções, já vêm com uma parte reservada para a gente. Então, tem 10 coisas para distribuir, mas 2 deixa para o de bom. Né? Porque nós costumamos atendê-los na palma da mão. Olha isso. Isso veio então, já do seu pai. São nossos amigos, não são nossos concorrentes, são nossos parceiros. Né? Então, um fornecedor nosso só se desliga do nosso negócio por alguma coisa muito importante. Mas questões são resolvidas e a gente compra de uma pessoa, compra batata. Acho que faz 40 anos que compra batata da mesma pessoa. A gente consegue ver que tem gente, eu vou no Goodbom. Pode ter o supermercado que for, mas eu vou no Goodbom. Sabe, o Goodbom teve uma coisa que sempre teve repercussão: treinamento. E muitas pessoas que trabalharam conosco e depois foram gerentes de banco, o pessoal do Otaí de Noveleto montou a lojinha lá com os filhos dele, mas onde eu aprendi o comércio foi lá com o Gigo. Ele fala? Falava, né, que ele já faleceu. Falava, né, que ele já faleceu. Mas, gente, isso é uma coisa que exige muito mais de visão, coragem e paixão também pela coisa, né? A gente não faz questão de trabalhar. Em muito tempo nós éramos o primeiro a chegar e o último a sair. E qual que é qual que é o recado que o senhor transmite assim para um empreendedor jovem no dia de hoje, que está montando uma quitanda ou um supermercado? Qual o conselho que o senhor daria? O comércio de hoje está bem competitivo, né? As pessoas precisam se preparar para abrir uma lojinha, por pequena que seja, né? Porque agora tem uma empresa que ajuda muito as pessoas a se organizarem, né? Você vê, na sua época não tinha nada disso? Não tinha nada disso. Orienta pessoas a fazer projetos. Uma assessoria, né? Mas eles dão assessoria. Tem uma assessoria contábil. A não se aventurar, para não quebrar, não perder tudo que... Às vezes juntou um dinheirinho, não sei quantos anos, para abrir um negócio. Mas abre com cautela. Né? Tem essa assessoria para isso. E, mesmo assim, muitas portas se abrem e fecham, né? Sim. Não resta dúvida. Eu fiquei com pena do pessoal do shopping que abriu naquela ocasião, com aquele tumulto todo. Então. Quantas pessoas que precisaram ir embora. E na pandemia, quantos quebraram, né, Quantos seu Eduardo? Quebraram, E aí a gente vê aí a segurança, a gente vê aí esse desafio da família Gigo, que veio de estar na 4ª geração ali. Então, é surpreendente. É por isso que a gente chamou o senhor aqui, porque a gente queria esse bate-papo. Uma coisa interessante, uma pessoa tão querida como o senhor aqui. Eu queria falar uma outra coisa para você. Quando nós fundamos o Lions, em 59... Foi o senhor também, né? Sim. Nós estávamos com um grupinho bom aí, doutor Leandro, doutor Norino Fabre, Décio Borges, Horácio Rezende. Olha, ele lembra de todo mundo. Luiz Mário de Toledo. Você acha que a juventude hoje tem uma saúde dessa? Eu estou lá junto com eles até hoje, 66 anos. E muitos já foram embora, né? Todos.
Verdade. O último que foi embora outro dia, não, todos não, menos o Luiz Mário, foi o Tidinho de Souza. Ah, é verdade, o É. Tidinho, ele foi embora. Ele era nosso parceiro do começo, mas ficou pouco tempo conosco, né? Mas era um dos principiantes, né? E o senhor está lá até hoje. Até hoje. Uma figura querida, Sr. Eduardo. Aqui, Sr. Eduardo Gigo. Quem não conhece o Sr. Eduardo Gigo? Outro dia nós estávamos numa convenção, acho que Poços de Caldas, né? Eu sei que foram lá pesquisar, para nós vamos dar um prêmio para o sócio mais antigo que tem aqui. Foram lá pesquisar, assim, me chamaram, né? Eu não era o mais velho, mas era o sócio mais antigo. Mais antigo. Era quase 400 pessoas presentes. Verdade. E tem uma piadinha que o pessoal soltou aí, virou até meme, né? Que fala assim, nossa, aquela pessoa vive tão bem, né? Tão bem. Olha, seu Eduardo Gigo, 92 anos, aí pode soltar aquela piadinha assim. A gente não chega lá, não, porque a vida que a gente está levando não chega nem, olha, acho que nem na metade. Bom, depende de como é que está vivendo, né? Ah, porque é muito difícil, né, seu Eduardo? Hoje em dia as cobranças são muitas. A paz de espírito é difícil ter hoje em dia. Na tua época fazia terapia, seu Eduardo? Ah, não fazia. Acho que nem havia terapeuta. Acho que não tinha nem isso. A pessoa batia, acho que o joelho no chão, muito mais do que hoje. Né? A vida era mais simples, tudo, né? Tudo era mais simples, tudo era mais fácil. A vida era mais leve, embora trabalhasse bem mais, né? Pegava no pesado. Sim, sim. Pegava. Hoje a gente não levanta do sofá nem para mudar o canal da TV, né, seu Eduardo? Não. O conforto complica as coisas, né? Facilita um lado e complica o outro, né? Exatamente. Mas eu acho que complica muito mais do que melhora, porque a tecnologia deixa a gente mais ocioso, né? Não precisa nem ir no mercado mais fazer compra, né? Aí, ó, não precisa ir mais. Você pode comprar online. Eu tenho muitos clientes que falaram, eu não vou mais à loja já há muito tempo. Aí... Eu ficava imaginando como é que ia atender a pessoa assim por telefone, porque eu quero procurar macarrão, né? Põe macarrão. Mas se você não especificar direitinho o macarrão que você quer, a marca que você quer, o tipo, se for macarrão espaguete, que número que você quer. Que macarrão que vai vir? Então, depois, chega lá, eu pedi 2 pacotes de macarrão. Mas que macarrão? Tem 80 tipos de macarrão, né? Marca, o tipo, se é 5, se é 2, se é 1, se é fino, se é espaguete. Se é mais grosso, se é mais fino, né? Então, eu falei, eu não sei como atender uma pessoa assim por telefone, mas parece que está dando certo. Eu fico até curioso, eu acho isso quase impossível no meu modo de ver. Mas está dando certo. É o que eu falo, senhor, são as novas tecnologias também que dão certo, que os seus netos acompanharam, mas que, infelizmente, para a saúde mental, eu acho que é mais complicado. Com certeza. Não é? Porque a gente não sai nem... Você vai lá, compra tudo pela internet. Você se dá bem com essas maquininhas modernas? Pois é. Você? Eu... Mais ou menos? Mais ou menos. Eu gosto das coisas mais antigas. Olha, por exemplo, nós estamos aqui na TV. Eu gosto muito do teleprompter, né? Que você pode ler ali. Uhum. Mas o senhor pode ver que não tem o teleprompter aqui. Porque eu gosto mais da folha. Tá? Esse negócio de ler livro, né? Eu gosto do cheiro do livro, seu Eduardo. Eu gosto do cheiro do livro, eu gosto de pegar a página, né? Então, eu sou bem antiga. Será que eu chego até nos 90? Chega, você chega assim. Essa é a vantagem, né, seu Eduardo? Com esse humor seu, você chega assim. Viu? Que bom, seu Eduardo. Olha, eu fico muito feliz. A TV Orquídea, a Web TVO, agradece muito a sua presença aqui. Eu é que fico contente e agradeço a atenção de vocês com a gente. Muito obrigada. Deus o abençoe muito e muito e muito. Muito obrigado. A família Web TVO agradece muito. Muito obrigado. Deixa os microfones aí para os seus conselhos a essa juventude de hoje. Eu acho que vamos deixar dizer a eles que devem perseverar. Agora, precisa ficar... Essa juventude mais espertinha, ficar atenta no que tem de bom que está aparecendo, né? Porque tem tanta coisa moderninha aí para evoluir, mas precisa ficar atento, não ficar só pensando em bobagem. Isso. E eu acho que existe uma oportunidade, mas para os bons e os espertos.
os que não se derem bem nisso aí vão penar muito com a nova tecnologia, vão ficar para trás, mas para trás muito. Vai ter um saláriozinho desse tamanho, quando os colegas que estão se dedicando vão receber salários poupudos, né? É verdade. Porque nós estamos numa evolução muito grande. A inteligência artificial aí, né, seu Eduardo? Nossa, eu até fico imaginando como é que inventaram essa história aí. Parece que... Eu devo assim, vou inventar um negócio, vai inventar aqui. Vou inventar inteligência artificial. O que é isso? Nem sei bem o que é isso aí, mas todo mundo achou que abriu o livro e falou assim, olha, é artificial aqui, né? É verdade. E eu não sei, agora é tudo assim, né? Tudo assim, seu Eduardo. É. O que eu fico triste é da nossa política, né? Antes, eu vejo o jornal, hoje estava lendo o jornal, mas quanta bobagem, meu Deus do céu. Estamos vivendo dias difíceis, né, seu Eduardo? Difícil, é. Eu fico com pena. Eu estou com 92, para mim o tempo está curto, né? Mas eu fico com pena essa população brasileira, com a mentalidade desses políticos nossos, com a sem-vergonhice generalizada. E das crianças que chegam aí, né? É. Os adultos que serão, né, seu Eduardo? Que adultos serão. Que adultos serão. É. Mas é isso, olha, mais uma vez, obrigada. Obrigada pelos conselhos, né, que a gente possa aprender com o senhor e muito. Eu que agradeço. Viu? Não sei se foi muito oportuno e útil, mas eu fico contente de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Sempre é. E a você aí do outro lado da telinha, muito obrigada. Lembrando mais uma vez que você pode ser nosso parceiro aqui, né? Como diz o senhor Eduardo, não é propaganda, é uma parceria. Eu quero depois para ficar acompanhando a evolução da sua TV. Isso. É só você entrar na Web TVO, clica lá no sininho que toda entrevista nova vai te avisar. Inclusive essa com muita sabedoria do seu Eduardo Gico. Muito obrigado. Sucesso para você na empreitada, porque a televisão é uma coisa de muita evolução. O povo gosta muito da televisão. Gosta sim. Mais uma vez, muito obrigada. E o nosso departamento comercial pode te atender e você ser um dos nossos parceiros aqui. Tá bom? Até mais. Muito obrigado, seu Eduardo. Um abraço a todos. Muito obrigado por tudo.